Não sei, acho que tá meio embaçado. Não sei, quem é daqui de Uberaba provavelmente vai se lembrar que em 2012 o PMDB ele teve um processo que ele perdurou por algum tempo após o registro da candidatura, em que dois diretórios ou duas comissões provisórias municipais de Uberaba inscreveram dois candidatos majoritários distintos. Nós tínhamos uma comissão que tinha feito a convenção no dia 17 de junho, que havia escolhido o até então candidato Paulo Pial, que posteriormente acabou sendo eleito. E no dia 30 de junho, nós tivemos uma outra convenção, também do PMDB, porque havia essa disputa de qual era a comissão provisória que tinha legitimidade para poder fazer essa convenção. E na convenção do dia 30, foi escolhido como candidato o advogado, servidor público por muito tempo, o Rodrigo Matheus Signorelli. Então, pessoal, para que eu estou contando essa história? Pelo seguinte, os diretórios municipais... Faz isso não, seu Edson, hoje é aniversário do Tricolor, do título do Tricolor. Vai dar certo, uma hora o Corinthians vai comemorar, aí, acho que são 20 anos, mais ou menos isso. Voltando a falar aqui, por que eu estou contando essa história? Porque nós falamos da criação dos partidos. E falando da criação, nós entendemos que essa criação, ela vem de cima e ela vem para baixo. E essa hierarquia, ela cria uma seguinte circunstância. Os diretórios municipais, via de regra, eles são comissões provisórias. Por quê? Porque comissão provisória, como o próprio nome já diz, ela tem um prazo máximo de 120 dias e dentro desse prazo pode haver uma intervenção maior. Então, o Diretório Nacional do Partido X, ele entra na comissão provisória do Diretório Municipal, destitui todos os membros daquele diretório e escolhe outros. E isso vocês vão ver mais claramente, ou vocês podem acompanhar mais claramente, no período pós-convenção, ou no período da convenção. Por quê? Porque, como nós já dissemos algumas aulas atrás, existe uma distância entre o que pensa ideologicamente o nacional e o que pensa ideologicamente o municipal. Então, aquilo ao que possa estar eventualmente ligado o Diretório Nacional pode ser diferente daquilo que está alinhado ao Diretório Municipal. Então, nessa circunstância, há um distanciamento. E esse distanciamento, ele pode ser combatido, infelizmente, por essa intervenção. Então, para a gente encerrar essa parte de criação, essa parte de funcionamento dos partidos políticos, havia ficado, fora da última explicação, esse ponto, que é sobre as convenções, as comissões municipais, as comissões provisórias. Professor, significa que eu não tenho, então, um diretório municipal constituído fora dessa provisoriedade? Não, não significa isso. Significa que, em grande parte, no município, o que vai acontecer são os partidos serem geridos por essa comissão provisória. Eu, particularmente, entendo isso como uma possibilidade de barganha. Porque eu posso ter um entendimento conflitante entre o diretório municipal e o diretório nacional, como aconteceu em Uberaba em 2012. E o que aconteceu? O TRE Mineiro, ele cancelou as duas convenções. Então, foi necessário que o partido
lá em Brasília, o Diretório Nacional, ele viesse e falasse, se eu tenho duas, a candidatura que eu vou apoiar é essa. Então, o partido, ele apoia uma candidatura. A candidatura do partido é essa. Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Alguém lembra? Alguém não lembra? Alguém gostaria de um esclarecimento maior sobre isso? Ou está tranquilo e nós podemos prosseguir? Boa noite, Marilene. Vou considerar que está tudo ok e prosseguirei. Pessoal, aquilo que eu falo, eu trabalho aqui com duas telas. A minha tela de escrita está aqui, de frente para vocês. A tela da aula está aqui. Então, se alguém me chamar no bate-papo, eu vou virar para cá. Não significa que eu deixarei de dar atenção a vocês. Se eu olhar para cá é porque chegou alguma notificação de mensagem e eu estou lendo. Fala, Ronivaldo. Rapaz, você chegou atrasado, eu fiz toda uma introdução. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da vitória de 5-1 sobre a Universidade Católica. Então, é todo um motivo especial. Ela é de manga comprida ainda. Essa camisa aqui, ó. Tem aluno aqui que está em sala de aula que talvez nem tenha nascido na época dessa camisa. Isso aqui é relíquia. Vai ser a herança que eu vou deixar para os meus filhos. Sim. Novão. Você não tinha nascido ainda, não. Deixa eu achar aqui a minha aplicação apresentação do PowerPoint. Pessoal, vocês estão vendo a tela de filiação partidária? Alguém me fala aí para eu poder começar. Beleza. Obrigado. Como vocês podem ver, hoje o objeto da aula, então, vai ser filiação partidária. E, ao final da aula, eu vou passar 3 temas para que vocês pesquisem, para a gente poder tratar na próxima aula, certo? Tá. Antes que eu me esqueça. Deixa eu até voltar para cá, porque se alguém quiser participando por aqui é melhor. Na quinta-feira, a aula das 7 horas, quem é o professor de vocês? Na aula de quinta, os 2 primeiros horários. Maísa, na semana que vem, nós teremos eu e o Rafael Cecílio. Maísa ou Murilo? Eu e o Rafael Cecílio, nós estamos organizando uma live sobre a realidade do advogado, mais especificamente, advogado trabalhista, e o momento pós-pandemia. Essa live, ela vai ter uma característica... entendi. E essa live ela vai ter uma característica diferente, porque nós pensamos o seguinte, fazer dessa proposta uma ideia. Então, nessa live de quinta-feira, às 7 horas, a Factos está terminando de fazer o material de divulgação. Eu vou passar nos grupos, vou passar para todo mundo, colocar em rede social. Na quinta-feira, nós teremos uma live com a vice-presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas e também com um juiz do trabalho que é professor da casa, que é o professor Flávio Wilson. Então, nessa quinta-feira, na do dia 28, nós abordaremos a advocacia trabalhista no período pós-pandemia. Querendo ou não, isso aplica a todos os ramos do direito, porque é uma realidade que os advogados vão enfrentar, embora vocês ainda não tenham formatura para esse ano, é uma realidade que vocês também enfrentarão.
Por quê? Se der certo essa questão da videoaudiência, vai ser algo que vai ser tomado por efeito e vai atingir uma escala maior. Se não for aprovado, nós temos outros tantos assuntos que sofreram severas alterações nesse período. São aquelas medidas provisórias que flexibilizaram para uns ou desregulamentaram para outros os direitos trabalhistas. Então, eu conto com a participação de todos, ou de quem puder, de quem tiver interesse. E o que eu falei que essa live vai ser diferente? O professor Rafael e eu, nós pensamos em fazer um bem bolado, uma ideia, um projeto social, uma ideia social. A live é gratuita, limitada a 250 participantes, não tem custo nenhum. No entanto, nós recolheremos durante a live, antes, durante e no dia seguinte, donativos. Então, alimentos não perecíveis, máscaras, álcool em gel, dinheiro ainda não, só se a faculdade disponibilizar um QR Code para poder fazer doação. Então, quem puder, quem tiver interesse e quem quiser doar, nós receberemos alimentos e donativos, em geral, álcool em gel, máscara, qualquer coisa que possa ajudar alguém. Geralmente, essas ações sociais da faculdade, ela tem um engajamento legal. Então, acredito que com essa não vai ser diferente. Marilene, tem certificado de 3 horas complementares para quem participar. Só que essa participação ela vai ser certificada. Então, assim como em congressos, a participação será equivalente a 75%, para essa palestra, sim. A palestra vai ser gravada, posteriormente vai ser disponibilizada também, e a participação, a certificação será feita pelos inscritos e por aqueles que estiverem online durante a apresentação. A inscrição, ela será feita por e-mail ou pelo Simpla. Vai depender do Departamento de Extensão e Pesquisa da faculdade. Se ele gerar o link pelo Simpla, será feito pelo Simpla. Se ele não gerar esse link, vai ser feito pelo meu e-mail, o meu e-mail institucional. Certo, pessoal? Tomei aqui alguns minutinhos dessa nossa aula para poder falar de um assunto que é legal. E aguardem que nós também teremos uma live sobre direito eleitoral, o que também é relevante. Um detalhe, pessoal, se alguém quiser habilitar o microfone, pode, viu? Porque está parecendo um monólogo. Vocês viram uma notícia hoje que a Câmara dos Deputados e o Senado, eles estão estudando, eles vão formar uma comissão para estudar o adiamento ou não seria uma suspensão, agora me fugiu a palavra, das eleições municipais em razão do Covid. Alguém chegou a ler sobre isso hoje? Isso saiu agora à tarde, pelo menos eu vi agora à tarde. Leiam, porque é algo que havia sido cogitado pelo Mandetta no início da crise e, de plano, tinha sido rechaçado tanto pela Câmara quanto pelo próprio Senado. Imagino eu que, se não for possível reunir-se no período das convenções, dificilmente nós teremos o processo eleitoral. Em que pese agosto já existir uma expectativa de retorno às atividades habituais, havendo essa insegurança, o mais prudente seria esse adiamento. Mas, como isso tudo ainda é muito embrionário, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pessoal, então, voltando aqui para a parte de filiação partidária,
Alguém aqui na sala é filiado a algum partido político? Não precisa dizer qual partido, só dizer sim, eu sou, porque isso daqui tem uma familiaridade para quem já participou ou, de alguma forma, integrou alguma agremiação partidária. Se ninguém integrou, caso alguém já tenha feito estágio no cartório eleitoral, vão se lembrar bem, se lembrarão muito bem, na verdade, daquelas incansáveis listas de partido que os partidos pediam periodicamente. Pois bem, ao que se refere a filiação partidária. De início, é importante a gente destacar que o nosso modelo eleitoral ele não permite a candidatura avulsa. Então, não sendo possível a candidatura avulsa, obrigatoriamente, para participar do processo eleitoral, eu preciso estar filiado em alguma agremiação. Pois bem, essa filiação, ela tem aquilo que nós podemos configurar, aquilo que nós podemos conceituar como um duplo critério. Ela será regulada por uma legislação geral e ela também será regulada pelo próprio estatuto. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você preencher os requisitos apenas da lei, não significa que você será aceito naquele partido. Por quê? Porque o partido pode ter, além dos requisitos legais, requisitos próprios. Professor, me dê um exemplo de requisito que o partido pode criar. O partido, por exemplo, ele pode criar um requisito de impedir que pessoas com condenação criminal transitada em julgado não possam ser filiados. Então, quem for condenado por qualquer crime de qualquer gravidade não será aceito nesse partido. Isso é uma previsão que está na lei? Não. Isso é uma previsão que está no estatuto do próprio partido político. Tem partido político que, no seu estatuto, ele impede a filiação ou ele determina a expulsão de filiados ou de pretensos filiados condenados por improbidade administrativa. No geral, que tipo de regra o partido não pode ter? O partido não pode ter uma regra discriminatória. O que seria uma regra discriminatória? Olha, eu não vou admitir o Ronivaldo no partido político porque o Ronivaldo é cruzeirense e eu não admito filiados rebaixados no nosso partido vencedor. Isso é uma condição válida? Não. Isso não é uma condição válida. Qualquer forma discriminatória, gênero, coloração não, né? Coloração fica tão feio. Raça, credo, convicção, qualquer tipo de discriminação, não, no caso de discriminação, será coibido e esse ato será nulo de pleno direito. Então, eu não posso ter regras discriminatórias que impeçam o exercício da atividade político-partidária. Professor, vamos supor que o partido ele exija que, para ser filiado, o eleitor, né, o cidadão, ele tenha que fazer contribuições mensais e que a ausência dessa contribuição ela enseja na expulsão. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Com relação a monetizar a atividade político-partidária, o que não vai poder é o partido político pegar o Ronivaldo, que foi eleito, e exigir que ele faça um pagamento em razão do cargo pertencer ao partido. Alguém, não no Brasil, gente, isso nunca aconteceu no Brasil, isso acontece em Marte. Lá em Marte, alguém me falou
que determinados partidos cobram o dízimo. Ou seja, João Paulo foi eleito lá em Marte, porque no Brasil não. João Paulo foi eleito lá em Marte pelo partido Y. O partido Y, ele pede, leia-se, exige que o João Paulo repasse uma cota do seu salário para o partido. E para por aí, além do João Paulo repassar uma parte dos seus vencimentos para o partido, todos os demais membros contratados, presentes naquele gabinete, também devem repassar ao partido. Essa conduta é vedada e o partido político não pode assumir. Ele pode responder um processo no TSE. Mas não vai responder, porque aqui no Brasil isso nunca aconteceu. Alguém já ouviu falar de partido que cobra dízimo? Eu, aqui no Brasil, não. Em Marte já me falaram, porque eu tenho um amigo que formou comigo que advoga em comitês, mas lá em Marte, aqui não. Uma coisa que tem que ser garantida a todo momento. Deixa eu colocar aqui o meu marca-texto amarelo. Igualdade. Aqui, nenhum candidato, nenhum pretenso candidato, ele pode ser preterido por conta de qualquer aspecto. Isso daqui eu já comentei com vocês, seria aquele candidato que foi preterido por outro que tinha mais condições. E isso não pode. Um detalhe que é lógico, mas que às vezes pode passar desapercebido. Vou mudar aqui a coloração. Isso daqui significa dizer o seguinte: eu estou filiado em algum partido, representa duas coisas. Ou eu sou muito engajado nas causas ou no ideal defendido por aquele partido, ou eu tenho alguma pretensão política. Portanto, seja qual for o meu ideal ao me filiar, o que tem de comum é que eu preciso estar em pleno gozo dos meus direitos. Então, uma pessoa que não goza dos seus direitos políticos, seja de modo definitivo ou seja de modo parcial, também não poderão ser filiados a partido algum. Então, aqueles que estão sob a suspensão dos seus direitos políticos, durante o período que perdurar essa suspensão, eles não poderão filiar-se a nenhum partido. Certo? E mais, se mesmo assim ele ignorar essa condição e falar eu sou foda, eu vou me filiar ao partido X porque eu quero, ele pode preencher a lista, o partido pode receber e o partido pode até mandar para o cartório eleitoral. Mas o cartório eleitoral ele não vai ter condições de lançar no Filia Web esse registro. Porque se ele não goza dos direitos políticos, consequentemente, ele não gozará dessa liberdade associativa político-partidária. Além disso, o estatuto pode prever condições particulares para admitir ou não admitir novos filiados. Pessoal, do que eu disse até agora, alguma pergunta? Não é possível que ninguém não esteja com o microfone habilitado. Como eu sei que o microfone do Maxwell funciona em todas as aulas, Maxwell, você vai ser meu porta-voz. Quando ninguém responder nada, se habilita o microfone e me fala, viu? Para não deixar sem graça. Maxwell. Oh, hoje nem o Maxwell está me ajudando. Por quê?
Não, eu habilitei o microfone. Ei, Rafael. Ah, tá. Entendi. Ainda bem. Tá certo, viu, Maxwell? Ô, Cláudio, então seja você o porta-voz da sala. Até o Maxwell voltar. Tá tranquilo, João Paulo. Tá de boa. Valeu. Obrigado. Deixa eu te falar outra coisa. Ah, Eu tô sabendo que o Rafa Cecílio vai dar uma caixinha de Heineken pra quem assistir a live aí, ó. sorteio ou um para cada? Não, sorteio, né? Entre os presentes. Eu acho que o Rafael, está até gravando isso daqui. Eu acho que o Rafael Cecílio, um advogado conceituado, muito bem afamado em Uberaba, ele poderia dar uma para cada. Putz. Não, aí é muita sacanagem pra ele. Não, Não, então, já que ele vai fazer esse sorteio, eu vou pensar em alguma coisa para sortear também. beleza, beleza. Que aí, vamos ver, vamos. Que aí, gente, uma caixinha. Eu não posso falar de caixinha agora, né? Mas, não, são coisas de São Paulo. Você acha que se eu doar, eu vou comprar tudo e vou pegar para mim. Mas eu vou pensar em alguma coisa. Inclusive, deixa eu até levantar aqui para aparecer mais um pouco esse escudo tão imponente do futebol mundial. Pessoal, outro ponto relevante. Como que se processa a filiação? Eu coloquei aqui atrás que que a filiação ela será regulada. Ixi, apagou aqui. Que a filiação ela será regulada por um duplo aspecto, interno e externo. Da mesma forma acontece com a filiação. Inicialmente, antes de mais nada, eu tenho que procurar o partido e tenho que me candidatar a uma vaga de filiado. Ah, professor, mas isso não existe. Mas a formalidade é essa. O seu Edson, ele é filiado no partido X. Aí ele fala, não, o João Paulo ele tem perfil de ser filiado nesse mesmo partido que eu. Vou levar para ele uma ficha de inscrição. Eu faço o preenchimento dessa ficha e o seu Edson leva de volta para o partido. Lá no partido, a minha permanência, a minha entrada, ela vai ser analisada. E isso é um requisito interno. Ou seja, o partido precisa aprovar a minha entrada para que depois de aprovado, ele faça a remessa do meu pedido para a Justiça Eleitoral. Ou seja, não basta simplesmente eu fazer o requerimento e o partido não mandar o cartório, e não basta eu procurar diretamente o cartório e falar que eu quero me filiar ao partido X. Eu preciso, primeiro, pedir para participar. Após essa aprovação, eu tenho o envio dos meus dados para o TRE. O nome do sistema é o Filia Web. Nós vamos falar da troca de partido. Guarde essa pergunta, que ela vai ser respondida daqui a alguns slides. Pergunta boa, porque ela surge vários desdobramentos. E quais são os dados que constam desse meu pedido de filiação? Logicamente, e vocês vão entender por quê quando nós formos responder a pergunta que a Marilene me fez. Eu tenho que ter a data de filiação por um critério cronológico básico, filiações e as datas em que elas aconteceram. Eu tenho que ter o número do título de eleitor daquele filiado ou daquele futuro filiado, e eu tenho que ter a sessão eleitoral. Por qual motivo eu preciso de ter o número da sessão eleitoral? Porque sempre que eu precisar buscar os dados de filiado de determinado cidadão, eu faço essa pesquisa onde? Na zona eleitoral em que ele for eleitor. Então, essas informações, elas são imprescindíveis. Eu preciso ter essas informações completas para poder
fazer o registro disso no sistema do TSE. Aqui, essa relação, ela será emitida sempre que for solicitado pelo candidato não, pelo filiado ou pelo partido. Essas listagens, elas possuem uma função de indicar se determinado candidato, no período de registro, ele tem o tempo mínimo de candidatura, se determinado candidato não está afiliado em 2 partidos, se não tem uma pluralidade de filiações, enfim, essa listagem ela serve como meio de controle e fiscalização da atividade político-partidário daqueles que forem filiados a algum partido. Aí agora surge um ponto legal, que é como que eu comprovo, deixa eu pegar o marca-texto aqui, como que eu comprovo que eu me filiei? Prova mais simples de filiação, vou no cartório, pego uma certidão de filiação e levo. Lá comprova que eu estou filiado no partido tal, desde a data de dia tal, do mês tal, do ano tal. Primeira forma e forma mais simples de comprovação. Outra forma, ela está na súmula 20 do TSE. E essa súmula 20, eu não pesquisei, se eu for colocar aqui na internet vai demorar pra caramba. Então, a súmula 20 do TSE, ela dispõe o seguinte: a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Pessoal, o que essa súmula quer dizer? Essa súmula quer dizer que qualquer coisa que for bilateral pode provar a filiação e desde quando que ela acontece. Professor, me dê um exemplo de uma prova unilateral. Uma prova unilateral é o meu requerimento entregue sem assinatura de ninguém do partido, sem recebimento, sem deferimento, sem nada. Isso é uma prova unilateral. Não tem fé pública nenhuma. E, professor, me dê um exemplo de um documento bilateral. Essa mesma ficha, assinada por mim, e com um recibo ou com um protocolo do partido político. Isso já é uma prova bilateral. Quer um exemplo de prova bilateral mais comum? Isso daqui. O Maxwell me chamou e fala: João, vem filiar ao partido Y. O João vai. Aí o João preenche, entrega para o Maxwell, tira foto, fala assim: Maxwell, aqui, ó, deixei lá na recepção do partido a minha ficha. O Maxwell me responde pela mensagem: beleza, João, já vou mandar isso lá para o cartório eleitoral. Aí, o que acontece? Por excesso de serviço, ou por esquecimento, ou por qualquer que for o motivo, o Maxwell não manda. Aí, eu pego a cópia da minha conversa pelo WhatsApp com o Maxwell e comprovo a minha filiação. Professor, mas espera aí, o WhatsApp ele não é unilateral? Aí eu respondo para vocês. O WhatsApp ele é unilateral somente quando você fala sozinho. A partir do momento que você faz uma pergunta e obtém uma resposta, ele automaticamente transforma-se em algo bilateral. Portanto, com base na súmula 20 do TSE, eu posso provar a minha filiação por qualquer elemento, sem qualquer tipo de vício, e que tenha a característica da bilateralidade. Até aqui, alguma pergunta, pessoal? Ou está tudo tranquilo? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Aqui, eu não sei se está dentro aí, mas é porque é uma curiosidade.
suponhamos que eu morava em outro estado, eu era coligada a um partido. Daí eu mudo para Minas Gerais e eu quero continuar naquele partido. Eu tenho que fazer outra inscrição ou não? Não, a filiação ela é para todos os efeitos. Você não pode ter duas filiações no Brasil inteiro. Então, automaticamente, ao ser transferida para Uberaba, a sua filiação estará subordinada ao diretório de Uberaba. Certo? Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Prosseguimos, então. Agora, pessoal. Marilene, não, acho que seu microfone está com mau contato. Eu desliguei, não está funcionando. Não tem problema não, vai dar certo, não atrapalha não. Agora, pessoal, um ponto de divergência. E de divergência, nós podemos falar até de divergência temporal. Seria o seguinte, essa súmula 20, a prova de filiação pela súmula 20, ela tem relevância, ela tem pertinência quando em período de registro de candidatura? Ou seja, trazemos ao caso prático. Para ser candidato a cargo eletivo, eu tenho que comprovar no mínimo 6 meses de filiação em determinado partido. Tranquilo, todo mundo concorda com isso. A partir daí, eu quero ser candidato. Só que o que acontece? O meu partido, ou o partido ao qual eu acreditava ter me filiado, ele não enviou o meu nome na listagem. Ou seja, juridicamente, eu não estou filiado. Mas eu tenho um comprovante, eu tenho uma mensagem de WhatsApp, eu tenho uma ficha de filiação protocolada e datada que consta que esse partido já tinha recebido o meu pedido de filiação. Aí eu pergunto para vocês, tem validade isso? Aí é que está. Atualmente, tem sido admitido. Nós temos um julgado no TSE de 2018 em que ele reconhece a filiação nos termos e com a aplicação da súmula 20 do TSE. Em contrapartida, é um entendimento extremamente recente, porque em 2008, em 2010, em 2012, não era admitido para finalidade de registro de candidatura a observância da súmula 20. Aqui era uma prova inequívoca. Eu, particularmente, já tinha feito em 2012, na eleição para prefeito em 2012, eu havia utilizado essa questão aqui, não me recordo se usei a súmula 20, mas eu já havia utilizado esse argumento aqui para dizer que determinado filiado ele tinha realizado esse pedido em um tempo que na época era de 1 ano antes do pleito. Só que como o entendimento naquela época era esse daqui, eu tomei bomba. Ou seja, o entendimento atual, ele consolidou-se, ou consolidou-se não que eu estou exagerando, ele está em vias de consolidação a admitir a aplicabilidade da súmula 20 indistintamente em qualquer situação, bastando exclusivamente que eu comprove esse meu pedido de filiação. Então, se nós fôssemos falar em um entendimento atual, seria esse daqui. Certo? O entendimento atual, então, seria esse daqui. Eu não coloquei o julgado, mas espere aí que eu já abro.
O julgado é no agravo regimental de 2018, em que, deixa eu pegar só o extrato aqui, nos termos do verbete sumular 20 do TSE, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9.096, pode ser realizado por outros elementos de convicção, inclusive pelo conjunto harmônico de indícios e provas, unilaterais e bilaterais, tal como se verifica no caso dos autos. Ou seja, conseguir comprovar que eu solicitei a minha inscrição em determinado partido, automaticamente eu terei o meu registro de candidatura deferido. Lógico, se nós formos pensar no processo judicial eleitoral, essa candidatura, ela ficou, como ela aconteceu em 2018, ela ficou subjúdice até o julgamento pelo TSE. Ou seja, correu-se o risco desse candidato concorrer nas eleições subjúdice, os votos serem computados para ele somente depois da decisão do TSE. É uma hipótese plenamente válida e que nós vamos tratar, acredito eu, que daqui uns 15 dias, quando chegarmos na matéria de processo, propriamente dito. Dessa divergência, alguém ficou com alguma dúvida ou está tudo tranquilo? João Paulo, tem uma dúvida. Diga. Ainda sobre a filiação, você disse que tem alguns requisitos aí que eles podem negar a sua filiação, né? Mas aí, ele pode negar por um motivo pessoal? Não, jamais. Ele não pode ter um motivo que somente você se enquadraria nele. Eu não quero admitir como filiado nenhum cidadão que, além de Cláudio, chame Zacarias no mesmo nome. Isso não pode. Condição particular, condição pessoal, não. Ele tem que criar um conjunto interno, porém genérico. Aí pode. Agora, particular é bomba na certa. Entendi. Eu fiquei pensando em alguma inimizade com alguém que não. O partido e tal. Eu aprendi um negócio na advocacia eleitoral que não existe inimizade que dure mais do que interesse político. Então, não duvide que se em algum dia você vai ver os dois últimos oponentes em conchavo quando houver um interesse maior. Na política, inimizade é um negócio difícil de acontecer. Muito difícil. Beleza, era isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos prosseguir? Prosseguindo. Marilene, aqui é aquela pergunta que você havia feito sobre a desfiliação. A desfiliação é redundante, é bobo, às vezes até simplório demais, mas ela acontece como a filiação. Ué, professor, é igual, mas é diferente. Na filiação eu me filio, na desfiliação eu me desfilio. Mas eu primeiro faço o requerimento para quem? Primeiro eu faço o requerimento para o próprio partido. Eu peço ao partido para que ele me retire dos seus quadros de filiados. A partir desse meu requerimento, o partido ele vai enviar para o cartório eleitoral esse meu pedido de desfiliação. O que vai acontecer? Eu não preciso esperar que haja essa desfiliação, porque legalmente eu tenho essa previsão. Ficou meio torto, mas ela está aqui ainda. Eu entreguei, o partido remeteu para o cartório. 2 dias depois, acabou o meu vínculo. Eu não sou mais filiado. Isso, então, é uma hipótese de desfiliação voluntária. Eu procuro o partido, manifesto meu interesse em sair e
o partido processa e envia para o cartório, que também vai ser processado. Eu tenho também hipóteses de desfiliação automática, que são consequências ou condições lógicas. Morreu. Embora não pareça, vide velhos dinossauros da política, político também filiado também morre. Então, quando da sua morte, automaticamente estará desfiliado. Quando houver perda e não suspensão, perda dos direitos políticos significa nunca mais vai ter de volta esse direito. Então, no caso de perda, eu também serei desfiliado. Quando eu for expulso, lembrando que a expulsão, ela somente vai ensejar a desfiliação daquele partido que eu fui expulso, podendo me filiar a qualquer outro partido. Salvo engano, isso aconteceu no começo desse ano com o deputado Alexandre Frota. Ele foi expulso do PSL, manteve o cargo e filiou-se ao PSDB. O estatuto, ele pode prever também alguma forma de desfiliação automática. Lembrando, Cláudio, que essa desfiliação automática, ela tem que respeitar critérios objetivos. Por exemplo, o filiado que for condenado em sentença de qualquer natureza, automaticamente terá a sua filiação revogada ou será desfiliado. E, por fim, uma última forma de desfiliação automática é quando eu estiver filiado em outro partido. E aqui, propriamente dito, ou propriamente dizendo, eu entro naquela pergunta que a Marilene fez. Professor, o que acontece se eu me filiar em 2 partidos? Na verdade, está aqui. Eu vou voltar em suspensão depois. Se eu me filio em 2 partidos, via de regra, será considerado como atual a filiação mais recente. Então, vamos lá. Eu me filiei ao PT em 1992. Permaneci filiado ao PT. Em 2004, eu me filiei ao PSL. Só que eu não comuniquei ao PT. O que vai acontecer? A partir do momento que a minha filiação ao PSL chegar no TRE, na minha zona eleitoral, não vou dar o exemplo de 2004, não, gente, peço desculpa. Em 2004, a pluralidade de filiações, ela ensejava o cancelamento das 2. Vou mudar meu exemplo. Vamos supor que eu era filiado ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, até 2018. Aí, em 2019, eu me filiei ao PSL sem comunicar ao PT. O que vai acontecer? O cartório eleitoral vai reconhecer o choque, que o mesmo eleitor está afiliado em 2 partidos, e ele vai analisar qual é a filiação mais antiga. Não, a filiação mais antiga do João Paulo é lá no PT. A mais antiga é a do PT? E a mais recente? A mais recente é do PSL. Então, fica presente a atual. Por quê? Porque subentende-se que o seu último pedido, ele representa a sua última posição. Então, dessa forma, eu cancelo, desfilio, tiro o registro do filiação mais antiga e eu mantenho a filiação atual. Com relação à pluralidade de filiações, acontece isso. Desconsidero o registro anterior e considero o registro atual. Beleza? Alguma pergunta sobre pluralidade? Marilene, eu respondi a sua pergunta sobre pluralidade. Marilene, respondendo a pergunta que você fez aqui do chat, o presidente ele está sem partido, mas ele está sem partido porque ele está em processo de registro de um partido que ele fundou, que é o Aliança pelo Brasil. Então,
esse partido ele tem 2 anos para ser registrado. Se ele não for registrado para a próxima eleição, caso ele pretenda concorrer, ele precisa filiar-se em um novo partido. Seu Edson, o que o senhor me perguntou se é desde a Constituição Federal? A pluralidade? Se for a pluralidade, não. A pluralidade ela sofreu uma alteração. Agora eu não vou me recordar ao certo quando foi essa alteração, mas antes a pluralidade ensejava o cancelamento de todos os registros. Atualmente é que vigora ou permanece filiado o registro mais recente. Pessoal, então eu falei da pluralidade, agora eu vou voltar para a questão de suspensão. Aqui, eu tenho que pensar, tem uma suspensão dos direitos políticos. É definitiva? Não, porque se fosse definitiva seria uma perda e não uma suspensão. Então, sendo transitória, sendo uma punição transitória, dentro da estrutura partidária, essa punição também deverá ser transitória. De forma que eu não vou negar a sua participação, mas durante o período que você estiver com seus direitos políticos suspensos, a sua atividade partidária também estará suspensa. Simples assim. E nesse período de suspensão, eu não vou poder participar das convenções, ter direito a voto, não poderei exercer cargo político eletivo, porque eu perderia o meu mandato. Eu não vou exercer cargo algum dentro da organização partidária, porque se eu não tenho os meus direitos políticos, ainda que transitoriamente, eu não tenho como praticar atos de eleitor. Então, eu não posso participar de ato dentro do partido. E, automaticamente, durante a minha suspensão dos direitos políticos, eu não poderei concorrer a nenhum cargo político eletivo. Quanto à suspensão, simples, mas alguém tem alguma pergunta? Cláudio? Não, tá de boa. Peraí, Ronivaldo e Marilene. Eu tenho uma dúvida aqui, João Paulo. Depois de filiado, o partido pode cobrar uma mensalidade, sei lá, a título de manutenção de alguma coisa, assim, pode, né? Se houver previsão no estatuto, sim. O que não pode é vocês entrar sem saber e sem qualquer tipo de deliberação começar a ser cobrado. Isso não pode. Entendi. Ronivaldo, isso realmente é muito triste. É muito triste. Mas, infelizmente, a reforma política efetiva que nós merecíamos, ela não vai acontecer. Então, é algo que não adianta esperarmos. Pelo contrário, ela tende a retardar o máximo possível. Pessoal, agora, para promover uma participação, eu quero distribuir um ponto para quem responder essa pergunta. E a resposta, ela está no próximo slide, que eu, inclusive, vou tentar fazer com que ele não apareça. Valendo algum ponto. Valendo algum não, valendo um ponto. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Que isso, gente? Eu achei que alguém ia querer. Um ponto é muita coisa, hein? Não está aparecendo, João Paulo, o slide? Não está aparecendo? Não. Uai. A pergunta... Uai, gente, mas que loucura para mim. Seu Edson, o senhor está lendo o que está aqui no portal?
O que está na tela? Pessoal, quem não está vendo, tenta sair e entrar. Só dá um minutinho para ver se o pessoal que não estava vendo, se eles passam a ver. Cláudio, tá vendo agora? Agora sim. Não, beleza. Pessoal, alguém quer responder? O seu Edson já respondeu. Gente, vocês já estão no 7º período de direito. A resposta correta é depende. E depende por quê? Primeiro, a Justiça Eleitoral, ela vai chamar o filiado para que ele venha e se explique. O filiado, ele automaticamente, ele vai falar qual filiação ele deseja manter, mas não basta só isso, não. Além de fazer isso, ele tem que demonstrar que houve fraude nos outros registros. Porque esse exemplo que eu estou dando é que vários registros, no mínimo 2, aconteceram na mesma data. Então, eu não tenho como saber qual que é o mais antigo, porque eles aconteceram imediatamente no mesmo dia. Então, eu, interessado, eu preciso comprovar que eu quero ficar no partido tal e que todas as outras filiações foram de sacanagem, foi de algum adversário que queria me prejudicar. Esse é um ponto. Aí, quais são as consequências? Ô, Jesus! As consequências possíveis para esse caso. Primeiro, se for comprovado que não teve simultaneidade, ou seja, que eu tenho um registro de hoje e eu tenho um registro de ontem, eu fico com o mais recente e cancelo o mais antigo, ainda que a diferença seja de um dia. No entanto, se ficar comprovado que todos os registros foram feitos no mesmo dia, eu cancelo todos eles, por não ter como comprovar qual que é o mais antigo e qual que é o mais recente. E também será cancelado caso o interessado não apresente a sua manifestação. Maxwell, vou rever a sua resposta. Você perguntou, você não respondeu. E não cancela as duas. Só vai cancelar as duas se não for comprovado fraude e se não for comprovado, e se for comprovado que elas são exatamente simultâneas. É diferente. Mas não é também o primeiro, seu Edson. Pode ser que seja ambas canceladas. Eu estou lendo aqui e não estou conseguindo falar a palavra. Agora, pessoal, existe não é uma divergência, uma discussão a respeito dessa observação aqui. O artigo 22 da Lei 9.096, ele fala o seguinte: se as candidaturas, as filiações acontecerem na mesma data, não tem choro nem vela, cancela as duas. No entanto, por entendimento jurisprudencial, por uma eventual possibilidade disso, ou por uma possibilidade disso, o TSE ele tem inovado e permitido essa comprovação. Ou seja, o cancelamento ele fica restrito a essas duas hipóteses. Não
estando nessas duas condições, eu passo, então, a manter a filiação mais recente. Eu estou com candidatura na cabeça hoje. Eu passo a manter a filiação mais recente. Pessoal, o que eu havia planejado para a aula de hoje era isso, e agora eu fico aberto para as perguntas de vocês, caso tenham alguma pergunta a fazer. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Não tendo uma... Vou disponibilizar, vou colocar no YouTube. Tem uma criança chorando aqui na sala, gente. Na verdade, ele está rindo. O de semana passada eu disponibilizei o link no grupo. É só entrar, tá pelo Drive. Quais os artigos, Maxwell? É o artigo 22 da Lei 9.096. E esse vídeo, como ele tem conteúdo de aula lançado, ele será disponibilizado no YouTube. Certo, pessoal? João Paulo, então Oi. A inscrição... o negócio é depois de amanhã, né? A live. Não, dia 28. Ah, tá, beleza. Semana que vem. Ah, tá. Seu Edson, deixa eu ler sua pergunta aqui. Há tempos, lembro que quando estava no segundo e terceiro ano de ensino médio, por vezes oportunizavam distribuir fichas em plena sala de aula. Não mudou muito. Isso não é ilegal. Não é ilegal. Basta ter a condição de eleitor, estar em pleno gozo dos direitos políticos e você pode sim se filiar. Mesmo sendo escola pública, não tem nenhum impedimento, não há ilegalidade. O que não pode haver é influência ou qualquer tipo de condição discriminatória por convicção política. Isso não pode. Certo, pessoal? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, uma excelente semana. E quem puder, assista no YouTube o São Paulo 5-1 Universidade Católica. Abraço para todo mundo.